Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai trabalhar com a pintura a óleo, né? Esses dias todos, esse mês todo a gente trabalhou com desenho e cores. Hoje nós vamos começar a pintura a óleo, né? Fazendo os primeiros passos. Eu sei que já tem gente, Mamãe vai comprar uma telinha para você mas pintar às vezes durante a aula presencial a tela de gente vai verdade. direto para o desenho e para a pintura, às vezes pula algumas etapas, né? Que agora com mais calma dá para passar. Então é o seguinte: quem não tiver o material pode prestar atenção e pode ir anotando passo a passo. Depois ele vai estar lá no YouTube a aula, tá? Então vamos ver quem entrou aqui: a Beatriz, a Fábia, a Janes, oi Dri, a Dri, a Vanessa, a Júlia, a Yara e a Gisele e a Sofia. Então, para a gente não perder muito tempo, é o seguinte: hoje nós vamos trabalhar com as tintas a óleo, né? Que são esses tubinhos aqui. Elas são iguais às tintas acrílicas, o tubinho. Então, quando for comprar, tem que olhar bem no tubinho se não está escrito tinta a óleo, tem que estar escrito tinta a óleo, tá? Não pode confundir. E com a tinta a óleo, a gente trabalha também com o solvente, tá? A tinta óleo é diluída no solvente, não na água, igual a tinta acrílica. Então, toda vez que a gente for limpar o pincel, a gente vai limpar no solvente, tá? E para pintar com tinta óleo, a gente faz uma mistura de óleo de linhaça, que é o material que eu marquei, e a terebentina, né? Quem faz aula já sabe que é meio de óleo e meio de terebentina, a gente coloca num vidrinho. Como? A gente pega, pode medir uma tampinha ou pode colocar um pouquinho do óleo, nós vamos usar. O óleo é assim, toda vez que a gente for, a gente vê que a tinta não está correndo, a gente molha o pincel no óleo e na terebentina. Então, eu já estou preparando aqui, ó, tá? Um pouco de cada. A minha tela é uma tela no tamanho de um A4, tá? 30 por 40. Eu não quis pegar muito grande, porque não é muito, fica muito demorado. E na outra vasilha, a gente põe o solvente, tá? Eu comprei um solvente que não tem cheiro, tá? Porque senão fica um cheiro muito forte. Eu vou pôr um pouco mais, por quê? Como eu falei, eu vou explicar o passo a passo. Então, ó, e nós vamos usar um pincel de pelo macio, tá? Porque existe o pincel de cerda, que é esse aqui, e existe o pincel de pelo macio, que é esse aqui. Esse meu é da Condor, e esse aqui também, ó, é da Condor, outra série. Então, o que eu fiz? Agora, ó, dá para aparecer aqui? É que precisa aparecer aqui, amor. Ó, então, olha o que eu fiz, o passo a passo. Primeiro, passamos o risco para a tela, né? Vocês passaram aí, eu passei aqui, o risco para a tela. Segundo passo, eu peguei a tinta ocre, e diluí ela no solvente e fiz o contorno do desenho. Tá vendo? Vocês podem fazer aí, quem não fez. Molha o solvente com a tinta ocre e faz esse contorno aqui, ó, que eu já fiz. Por que isso? Para o desenho não desaparecer a hora que a gente pintar. Então, toda vez vocês podem fazer isso. Depois que fez o desenho a lápis ou a carvão, pode contornar ele com a tinta ocre diluída no solvente, tá? Eu já fiz aqui o meu.
Quem não fez pode fazer aí rapidinho. Não precisa ficar perfeito, é só um contorno rápido para não perder o desenho, tá? Esse contorno vai desaparecer na hora que a gente pintar, então não precisa ficar preocupado com esse contorno. É uma coisa rápida. Eu fiz o contorno em tudo. Aí, o segundo passo, eu tô falando, mas eu vou esperar vocês, tá? Fazer o contorno. O segundo passo, o que eu fiz? Vocês viram que aqui tá branco e aqui não? Isso aqui que eu fiz chama veladura. O que é uma veladura? Vocês vão diluir a tinta ocre ou uma outra cor, depende do fundo que vai estar o desenho. Aqui, na realidade, eu misturei a tinta ocre com um pouquinho do azul, misturei com água rasa e fiz esse tom meio que esverdeado. E passei bem diluída assim e fiz a veladura. Por que eu não fiz aqui embaixo? Porque eu vou fazer com vocês. Eu deixei uma parte para fazer com vocês. Então, é o seguinte, eu estou molhando meu pincel na água rasa, estou pegando a tinta ocre e um pouquinho da tinta azul. Ela é bem diluída mesmo, ó. Ó. E vamos fazer a veladura. Por que faz essa veladura? Porque fica melhor para pintar. A gente tá impermeabilizando a tela, tá fazendo queimando, na realidade, assim, entre aspas, né, a tela, deixando nesse tom mais queimado, porque na hora de trabalhar com a tinta, é muito mais gostoso trabalhar com esse tom por baixo do que a tela branca. Experimenta fazer uma pintura com a tela branca e uma com a tela assim, com a veladura, para vocês verem como é melhor assim. Parece que a gente permeabiliza ela e quando a gente coloca o branco, fica mais bonito, tá? Aí, ó, eu tô fazendo junto com vocês aqui. Quem terminar o contorno pode fazer esse processo da veladura. Pega a água rasa, um pouquinho da tinta ocre e da tinta azul, para ficar um tom meio esverdeado. Pode fazer de diversas direções, assim, igual eu tô fazendo? Pode. Pode fazer reto, pode fazer em pincelada de cruz. O importante é deixar ela nesse tom. Tá vendo? Aí, não tem problema, porque a água rasa, ela seca rápido. Então, não tem problema a gente fazer agora e começar a pintar. Porque enquanto vocês fazem aqui em cima, vão fazendo, vão descendo, lá em cima já começa a secar. Então, não tem problema, tá? Pode fazer que dá para começar a pintura, ó. Tá tudo bem, Zé? Terminei de fazer a parte que eu tinha deixado em branco para fazer com vocês, Oi. ó. Oi, tá caindo. Oi, Oi. Rosângela. Oi, Então, eu qual tô que é o falando. primeiro passo? Deixa eu ver quem que tá aí. A Fábia, a Janes, a Adri, a Vanessa, a Júlia, a Yara, a Rosângela, a Alice e a Ívia. E a Gisele, a Sofia e a Beatriz. Então, ó, quem chegou agora é o seguinte, nós passamos o desenho para a tela, a lápis ou a carvão, diluímos a tinta ocre na água rasa, diluímos a tinta ocre na água rasa. O que eu fiz? Eu peguei, ó, minha paleta, eu esqueci de falar da minha paleta, ó. O que eu fiz? Eu peguei um prato, encapei de papel alumínio com a parte fosca para cima, para não dar brilho. Esse aqui já tá assim porque eu usei ele, tá? Para fazer metade da tela para mostrar para vocês.
Mas como que a gente coloca as tintas? Coloca sempre assim, o branco no meio e as tintas em volta. O ocre, o amarelo, do outro lado o azul, o verde, e assim vai, tá? Sempre dando espaço, não coloca elas pertinho uma da outra, que a hora que for puxar, borra uma tinta na outra, na paleta, tá? Então é assim que põe na paleta, põe elas distante. Bom, fizemos a veladura. Depois que a gente fez o risco com ocre, eu diluí a tinta ocre com um pouquinho do azul, deixei num tom esverdeado e fiz essa veladura. Por quê? Porque fica mais bonita a pintura. A gente meio que impermeabiliza a tela e a pintura fica mais bonita no final também. Além de ficar melhor para pintar, e era assim também que os grandes artistas faziam, da época do Renascimento, do Impressionismo, tá? Eu estou passando o passo a passo da pintura a óleo. Tem gente que faz aula comigo e às vezes a gente pula esse processo. E na realidade não é obrigatório fazer, mas como eu estou ensinando o processo certinho, então eu passei isso para vocês, tá? Quem não quiser fazer depois nas próximas não precisa, mas é assim que faz. Quem terminou a veladura faz joia. Quem terminou a veladura? Quem está fazendo a pintura a óleo? Quem está fazendo a pintura a óleo faz joia. Eu acho que é a Janes, a Yara. Rosângela, você está fazendo? Porque a Rosângela também tem o material. Você está fazendo a pintura? Ou você está só assistindo? Eu ainda, depois eu vou pintar, depois eu te... Você está assistindo? A Júlia está assistindo? Eu também. A Adri está Estou assistindo? assistindo. Então tá. E a Ívia, está assistindo ou está fazendo? Estou assistindo. Amanhã eu vou fazer. Então tá. Tá? Estou só assistindo agora. Então vamos continuar. Aí, enquanto vocês vão fazendo a veladura, eu vou explicando aqui. O que eu fiz desse lado? Eu tive que fazer, porque eu tenho que explicar e eu tive que decidir as cores. Por quê? No modelo que eu passei para vocês, ele está noutra tonalidade. Por que eu fiz essa tonalidade? Porque é a tonalidade que eu gosto. Eu gosto de tons mais claros, né? Aquele lá tava uns tons mais escuros. Então, eu peguei as cores que eu gosto. O que eu fiz? Quando a gente vai fazer uma pintura, você não pode pegar todas as cores que você tem para jogar na tela. Fica desarmonioso. Então, eu escolhi as cores que eu iria usar. O que eu escolhi? Como as rosas iam ser claras, eu escolhi o quê? Eu sei que ela vai ser mais pro branco, né? Claro, tem a sombra, tudo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa cor, que é uma cor que eu uso muito, que é deixa eu ver se dá para vocês verem. É o tom de pele, a cor de pele. Essa tinta aqui, vocês não vão achar, porque eu acho que não existe mais. Ela chama Pebble, ela é importada, tá? Mas a nossa nacional também é boa. Peguei essa tinta, que é a cor que eu mais uso, é a cor da pele, tá? Para tudo, tanto para rosto como para fazer flores, eu uso essa cor. Aí, o que eu faço sempre? Eu faço uma mistura que é essa cor com azul. Qual azul? O azul que a gente quiser. Eu misturei um pouquinho desse azul, mas pode misturar esse azul aqui, ó. Pode misturar esse azul mais claro, tá? Aí, o tom de pele com esse azul e o branco,
Eu vou falar as cores que eu mais uso. Não adianta, a hora que eu vou seguir um desenho, a hora que eu vejo, eu peguei as 3 cores de novo. Ó, eu misturo essas duas cores, quer dizer, essas duas cores, com um pouco do branco e fiz o fundo das rosas. E essas 3 cores juntas chama Fendi, né? Que é uma cor também que a Yara gosta muito. Aí fiz o fundo. Por que que aqui não parece que tá essa cor? Porque depois que eu coloquei o fundo, eu tive que terminar elas para vocês verem. Eu já coloquei a sombra. O que que eu usei na sombra? Na sombra, eu usei cadê que eu usei? Peraí. Eu usei essa aqui, ó. Uma pontinha da sombra queimada. Peraí. Usei uma pontinha dessa cor aqui, sombra queimada, para fazer a sombra da rosa. E depois, em alguns lugares, para não ficar tudo uma cor só sombra queimada, o que que eu fiz? Eu joguei esse amarelo, um pouquinho desse rosa. Mas tudo é bem pouquinho, viu? Tudo também diluído com branco. Porque se eu for colocar essas cores puras, a rosa fica muito escura. Mas quem gostar pode fazer assim, tá? Eu que gosto dela mais clara. Então, o que que vai acontecer agora? Para mim, para chegar nisso aqui, eu vou ter que fazer uma. Então, nós vamos fazer passo a passo, porque não vai dar para a gente fazer tudo hoje. Tipo, não vai dar para eu ensinar o vaso. Aqui no vaso, eu pus a sombra, só a sombra. Eu peguei o verde Vessier, que é esse verde aqui, que também é uma cor que eu tenho aqui importada, mas o outro verde Vessier também nacional é igual, tá? Peguei o verde Vessier para fazer a sombra do vaso e misturei com o sépia, que é um marrom. Na verdade, não foi o sépia que eu misturei, porque eu tô sem o sépia. Eu misturei com marrom Vandyck, tá? Eu não tô achando ele aqui, mas pode ser o sépia. Então, fiz essa sombra do vaso. Não terminei o vaso, ó. Eu deixei só na sombra porque a gente vai fazer junto. Aonde eu coloquei a sombra, ó. Esse vaso, lá no desenho, ele é de vidro. Então, nós vamos fazer ele de vidro, tá? E todo vaso de vidro, ele reflete o fundo. Então, mas ele tem a sombra escuro também. Se colocar o vaso de vidro só no tom claro, ele não vai aparecer de vidro, tá? O vidro tem que ter a sombra. Então, eu tô passando essas preliminares para vocês, mas a gente vai pintar uma rosa e as folhas a mesma coisa. O que que eu fiz? Eu peguei o verde Vessier e misturei com um pouco do azul, tá? Vocês sabem que eu gosto de misturar o verde com o azul e o branco, tá? E onde tem a sombra, eu pus o verde e um pouco do azul escuro. O verde Vessier é o azul escuro sem o branco, tá? E fui fazendo. Então, ó, o que que nós vamos fazer? Uma rosa. Vamos fazer o fundo dessa rosa. Hã? Vamos fazer o fundo dessa rosa aqui, ó. Então, eu tô molhando meu pincel na água ras, vou pegar a mistura de terebentina com óleo de linhaça, vou puxar aquelas cores que eu falei, né? Que é a cor da pele, um pouco do azul, puxei muito. Vocês não estão vendo porque fica difícil aqui, mas ó, é mais ou menos isso aqui, ó.
e vou colocar um fundo, ó. Colocando fundo, ó. Quando a gente acha que tá muito escuro, vem com o branco, dá uma clareada, ó. Ó. Tá vendo? Eu tô colocando o fundo nessa rosa. Vamos fazendo, ó. O que é esse miolinho? Esse miolinho, eu até poderia ter começado por ele para vocês entenderem. Mas, ó, tampei aqui. Ó, tampei a pétala. E vamos tampando aqui, ó. Dá a impressão que emendou tudo, não dá? Virou uma coisa só, não virou? Virou. É para virar. Porque a hora que a gente colocar o branco, é que a gente vai começar a fazer a rosa aparecer. Agora a gente está colocando fundo, ó. A gente está colocando fundo. Tem pétala aqui. Quando a pétala lá de baixo está mais escura, a gente pode colocar a cor mais escura também, ó. Eu coloquei um pouco do ocre aqui, ó. Tá vendo? E tem mais uma pétala para cá, ó. Mais uma pétala para cá. Ela tá por baixo também. Tá vendo? Ó, e mais uma pétala aqui, ó. Então, emendou tudo, né? Emendou tudo. Ó, parece que não vai ter jeito, não parece? Mas tem. E outra, vocês têm que sempre lembrar que a pintura a óleo é uma pintura que é para ir devagar, sabe? Não é igual a pintura acrílica que a gente faz de uma vez só e já termina. A pintura a óleo é diferente. Não pode ter pressa mesmo, porque vai ter processo que a gente vai ter que esperar dar uma secada para continuar. Ó, o miolinho, eu peguei o sombra queimada, igual eu fiz nessa aqui, ó. Ó. Peguei o sombra queimado. E fiz o miolinho. Tá vendo? Ó. Aí, o que vai fazer a minha rosa aparecer? O que vai fazer minha rosa aparecer? É o seguinte, eu vou fazer o processo aqui, mas agora vocês não vão conseguir, porque a pintura óleo é assim, na hora que você vai colocar uma outra cor, ela mistura. Então, por exemplo, eu vou querer colocar o branco agora para fazer os cortes mais ou menos da rosa. Para quem não está acostumado, é difícil, tá? É difícil. Mas tem que fazer para pegar o jeito. Se não fizer, não aprende. Tem que esperar dar uma secadinha. Então, o que eu aconselho vocês? Fazer todo o fundo primeiro. Eu ensinei a rosa, mas depois eu vou vir aqui, ó, ensinar vocês a colocar essa cor aqui, tá? Não. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa a rosa secar um pouquinho, ó. Vamos aqui para esse fundo. O que eu fiz nesse fundo aqui, ó? A mesma coisa. Eu peguei o ocre, o azul e o branco. O que faz a tela ficar harmoniosa? A gente usar sempre as mesmas cores. Por exemplo, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. Eu estou trabalhando com essas 8 cores. É o azul, o ocre, o branco, azul, ocre, branco.
Vou pôr a sombra, vou pôr o rosa, o amarelo e o sombra queimado. Não vou pegar uma cor, de repente catar um carmim e jogar aqui para fazer uma sombra. Tem que usar sempre os mesmos tons. Tá vendo esse sombreado que eu fiz aqui? Foi com sombra queimada. Então, a gente tem que usar sempre as mesmas cores. É por isso que dá essa harmonia. Porque se a gente ficar na caixa de tinta óleo pegando tudo quanto é cor, ai, aqui vou escurecer com sépia, ai, aqui vou colocar. Não pode. Tem que ser sempre as mesmas cores. Separou as cores que vai usar, mesmo que não separou tudo. Mas, por exemplo, eu joguei um amarelinho aqui, e para dar uma luz, eu joguei ele aqui também, ó. Mas é o mesmo amarelo. Eu não peguei aqui, joguei um amarelo e catei um outro amarelo lá que não tinha nada a ver, joguei aqui. Sempre usando as mesmas cores. Então, aqui, o que eu fiz? Eu misturei o azul, que foi aquele azul que eu usei para fazer a veladura, que foi esse azul aqui, ó. Vocês podem usar o azul ultramar, tá? Esse aqui, como ele é importado, ele está escrito Blue Ultramar, acho que é isso. Então, aí eu misturei o ocre, o azul e o branco e fui fazendo pinceladas cruzadas. Fui fazendo pinceladas cruzadas. A hora que chegou aqui, eu quis fazer uma sombra, porque lá no nosso modelo tem uma sombra aqui, é uma cor diferente, mas como a gente está usando sombra queimado, eu joguei sombra queimado, deu esse tom meio roxinho, assim, né? E fui descendo, aqui joguei um pouco desse amarelo que eu falei, que é o amarelo cádmio. Joguei o amarelo cádmio com branco, porque se eu jogar ele puro, ele vai ficar amarelão. Tudo eu coloco branco, porque eu gosto dos tons bem claros. Agora, quem gosta das cores mais escuras, muda a tonalidade. Aí fui descendo, tal. Aqui embaixo, o mesmo processo, fui passando branco com um pouquinho do azul e ocre. Aqui embaixo da folha, lá no nosso modelo, é bem claro, então eu deixei bem claro aqui também, mais pro branco, tá? E cheguei até aqui, ó. Daqui para cá é a veladura, eu ainda não fiz o fundo. Então, ó, voltando aqui para cima, eu coloquei o fundo nessa rosa. Eu coloquei os mesmos tons que eu coloquei aqui. Por que ela tá numa cor diferente? Porque essa aqui, ela tá pronta. Eu já coloquei luz e sombra. Essa aqui, ela tá de fundo. Eu ainda tenho que fazer as pinceladas de corte da rosa. O que é pincelada de corte? Pincelada de corte é assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu começo a colocar umas pétalas para aparecer o meu miolo, ó. Às vezes, vocês não vão conseguir pôr logo agora, porque ela tá molhada, porque a tinta vai misturar, o branco vai misturar na cor de fundo. Para conseguir fazer isso, tem que vir com a mão leve, tá? Se vocês conseguirem vir com a mão leve, dá certo. Aí, ela vai ter um outro corte aqui, ó. Vê? Eu tô seguindo o desenho. Ela vai ter um outro corte. Ó. Por que eu tô colocando a luz primeiro? Porque eu tô vendo onde vai ser o corte da rosa, para depois eu entrar aqui e fazer esse fundo igual eu fiz nessa aqui, ó. Tá vendo? Eu tô colocando a luz aqui. Tá vendo? Eu coloquei a luz aqui e depois eu vim trabalhando a cor escura, que é a sombra. Porque eu quis ver primeiro onde ia ser o corte da rosa.
Aí, ó, ela tem um outro corte aqui, ó. Aqui, ó. Tem um outro corte aqui. O certo é fazer isso mais para o final. O certo primeiro é a gente fazer esse fundo, trabalhar o fundo. Só que eu já estou dando essas pinceladas para vocês conseguirem trabalhar em casa, né? Ó, aqui ela também, ó. Ó, coloquei uma luz aqui também, ó. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós temos só 6 minutos, tá? Eu vou ir fazendo essa rosa. Depois eu vou fotografar. Eu vou mandar para vocês os primeiros passos que eu já fotografei. Vou colocar essa minha que está metade pronta e metade não, para vocês tentar fazer em casa, para a gente poder continuar na outra aula, tá? Ó. Mais um corte da rosa aqui. Para mim também tá meio estranho fazer aqui, que eu tô numa posição difícil, tá? Então eu tô tentando me virar nos 30. E aqui também. Então, ó, mais ou menos assim, ó. Depois que ela der uma secada, eu vou começar a trabalhar a sombra, tá? Então, não se preocupe em querer terminar a rosa de repente, porque não é difícil. É difícil. Primeiro a gente dá essas primeiras pinceladas para depois fazer isso aqui que eu fiz, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso demonstrar uma folha. Esse fundo aqui, ó, eu vou jogar ele mais escuro, porque lá no nosso modelo tá mais escuro. O que eu vou jogar aqui nesse fundo? Eu vou jogar o sombra queimado com um pouco do branco, tá? Mas bem pouco. Tá faltando 4 minutos, então eu vou fazer uma folha. O que eu fiz? Eu peguei o verde Vessier, peguei o verde Vessier, um pouco do branco e um pouquinho do azul. E vamos fazer essa folha aqui, ó, ó, ó. Se não ficou muito do tom que eu quero, por exemplo, eu achei que ficou muito azul, eu vou vir aqui um pouquinho, pegar um pouquinho do verde. Vou pegar um pouquinho do verde e vou pincelando, ó, e vou pincelando. Um lado da folha sempre é mais escuro. Um lado da folha é mais escuro, o outro é mais claro. Tá vendo? Olha aqui, ó. Para dar essa profundidade. O lado mais claro, eu venho com mais branco. Eu venho com mais branco. Com a mesma cor que eu estava usando. E faço isso aqui, ó. Tá? Não é difícil, é? Deixa eu arrumar aqui que tá me irritando. Tem uma pontinha que tá errada. Ó. Aí, o que eu faço? Se eu quero escurecer um pouco mais a base, eu venho aqui, ó, jogo um pouquinho mais do verde com o azul puro, sem o branco, tá? E dou essa escurecidinha, ó. Onde eu quero sombra, eu dou uma escurecida, tá? Então, é isso, pessoal. É difícil, assim, ensinar pintura a óleo, assim, em 40 minutos, porque passa muito rápido. Você viu o que a gente fez? Eu ainda tive que trazer isso pronto para mostrar para vocês, porque senão ia ficar muito complicado. Então, ó,
é o seguinte, vocês vão pintar em casa e a aula que vem, o que vai acontecer? Era bom que vocês já tivessem com o fundo pronto, tá? Aula que vem. Por quê? Para a gente fazer os acabamentos. Para me ensinar os acabamentos. Por exemplo, eu vou terminar o lado direito agora que eu não tinha terminado. E deixar os acabamentos para me ensinar para vocês, tá? Tá faltando 1 minuto. Pode perguntar tudo que vocês quiserem no grupo, tá? Pode tirar as dúvidas. Eu vou jogar essa foto lá da tela, os primeiros passos que a gente fez. E é isso. Pintura à distância, né? Fica mais complicado, mas eu acho que deu para entender. Eu expliquei, achei que foi bem detalhado o que eu expliquei, tá? E tchau! Daqui a pouco a gente se vê no grupo, tá bom? Vê se vocês terminam. E quem não terminou, quem não fez, compra o material se quiser fazer. E quiser me perguntar depois também no grupo ou no particular, pode perguntar, tá?